Bom dia para vocês, meu bando de louquinhos, torcedores do Corinthians e de outras torcidas que estão acompanhando isso daqui. Título da Copa do Brasil muito comemorado aqui em São Paulo pelo Corinthians, pelos seus torcedores, não poderia ser diferente. Eu não gosto de quem vê a Copa do Brasil como um caminho para Libertadores ou um caminho para ficar rico, para ganhar muito dinheiro. Copa do Brasil é um título muito importante, muito grande, é o grande mata-mata do futebol brasileiro. E o Corinthians teve uma trajetória de eliminar o Palmeiras, um ótimo time, e o seu grande rival, de eliminar o Cruzeiro, um ótimo time também, e depois de vencer a final contra o Vasco, um duelo muito equilibrado no que foram os dois jogos, e o Corinthians acabou golpeando mais forte, eu acho que pela qualidade dos seus jogadores. O Corinthians teve mais qualidade para ganhar a final contra o Vasco, eu vou falar sobre a repercussão disso, e também sobre o jogo. Para mim, o jogo até é melhor do Vasco. Se a gente for pegar os 4 tempos dessa decisão, para mim o Vasco é melhor do que o Corinthians na maioria deles. É melhor no primeiro tempo em São Paulo, o segundo tempo é mais equilibrado. É melhor em partes, e acho que em partes importantes, do primeiro e do segundo tempo no jogo do Rio de Janeiro. Embora no primeiro tempo do jogo do Rio, o Corinthians podia ter matado a final quando o Yuri Alberto teve a chance, numa jogada muito parecida com a do primeiro gol, de fazer o 2-0. Então o Vasco foi um rival duro para o Corinthians, foi um rival difícil, as equipes se igualaram muito. Primeiro jogo acho que foi quase que se anularam ali, guardando energias, muitos pendurados, especialmente do lado do Corinthians, para o jogo de volta. E o jogo de volta teve um início um pouco melhor do Vasco. O gol do Corinthians é uma saída de bola muito inteligente do Corinthians, que os laterais do Vasco estavam marcando os laterais do Corinthians, mas gera ali alguma dúvida se quem vai marcar o Mateuzinho naquela inversão de bola, se eu não estou enganado, é do Maicon, né? Uma inversão que ele vem para fazer a saída entre os dois zagueiros, com o Bidu um pouco mais à frente, ocupando o Paulo Henrique. E tem uma inversão de bola para o Mateuzinho, que tem a dúvida se o Andrés Gomes marca por dentro, os meio-campistas do Corinthians, e se era o Puma que subiria no Mateuzinho, ou não. Nisso o Mateuzinho recebe com muita liberdade, e como o Paulo Henrique estava marcando o Bidu lá em cima, tem um espaço nas costas do Robert Renan. O lançamento do Mateuzinho é ótimo, o domínio do Yuri Alberto é muito bom, era o que dava para ser, porque era um domínio muito difícil. E o Corinthians faz 1-0, o Vasco se perde completamente. O Corinthians tem a chance do segundo numa jogada também do Yuri Alberto, que ele finaliza mal de perna esquerda. E depois dos 30 minutos, o Vasco começa a voltar para o jogo aos poucos, alguma arrancada do Andrés Gomes, do Ryan, e o Vasco começa a voltar, até que no erro do Ranieri vem a jogada do Andrés Gomes, um ótimo cruzamento, acho que não é falha nem do Hugo, nem do Maicon, tá? O cruzamento vem em curva numa altura que não dá para o Hugo sair, num ângulo que não dá para ele sair, e numa altura que não dá para o Maicon saltar, mas ela cai na cabeça do Nuno e o Vasco empata. O segundo tempo o Vasco começa melhor do que o Corinthians, o jogo começa a ficar um pouco mais picotado de faltas e de empurrões, o que é bom para o Corinthians, porque tira o ritmo do Vasco, e aí o que eu acho que define a final é a qualidade. A qualidade especialmente do Breno Bidon, que dá um drible quase que inacreditável, é linda a jogada do Breno Bidon, especialmente porque o Barros não faz ideia de por onde que ele vai sair, não sabe muito bem o que está acontecendo, ele vem pressionar e quando vê a bola indo por um lado, o jogador pelo outro, e o efeito que a bola está fazendo, fugindo dele, e quase que em câmera lenta, ele não consegue reagir ali. E depois a corrida do Yuri Alberto, primeiro fixando o zagueiro e depois aproveitando o passe do Mateuzinho em diagonal, e o Memphis o trabalho de empurrar para dentro e de fazer o gol. Muita pressão do Vasco depois, mas o Corinthians se defendeu muito bem, protegeu bem a área. Carlos Miguel. Poderia ser. O Hugo praticamente não trabalhou, teve aquela falta do Ryan que ele faz uma defesa numa porrada, mas que é muito centralizada, e de resto quase não trabalhou o goleiro do Corinthians, porque o Corinthians protegeu bem a área. Em números, o Fernando Diniz falou depois do jogo, com alguma razão, né, do bom jogo que o Vasco fez. Eu acho que o Vasco é reconhecido pela sua torcida, que aplaude, que sai triste e não revoltada do Maracanã, porque acho que o Vasco fez o que dava para fazer. A limitação desse time, os erros que esse time ainda comete, acho que o Vasco foi muito mal na marcação do primeiro gol do Corinthians, ali sim, o Vasco poderia ter feito algo a mais. No segundo gol do Corinthians é só a qualidade dos jogadores de frente do Corinthians que aparece mesmo, não tinha muito o que o Vasco fazer. Mas ofensivamente, de luta, de entrega, o Vasco fez tudo o que dava. Finalizou 19 vezes contra 6 do Corinthians. O goleiro do Vasco não fez nenhuma defesa, as 2 do Corinthians que foram no alvo entraram. O Hugo fez 3 defesas, o Léo Jardim não pegou nenhuma, 5 escanteios do Vasco, 1 no Corinthians. Se a gente pega por onde que a bola ficou, ela ficou só 15% na intermediária do Vasco, 38% na do Corinthians e 47% no centro do campo. Ou seja, o Corinthians quase que não pressionou o Vasco, acho que nem era a intenção, né? O Corinthians tem um ataque de muita saída e acho que queria mesmo aproveitar essa velocidade do Yuri Alberto, que acabou sendo o grande nome da decisão com um gol e uma assistência.
É um jogador que se identifica muito com o Corinthians e que acabou tendo seu prêmio. Ou seja, foi uma final do 13º colocado do Campeonato Brasileiro contra o 14º, dois times que mais perderam do que ganharam na primeira divisão, dois times que mostraram que não conseguem ser regulares, mas a Copa do Brasil é um outro torneio que você se mobiliza jogo a jogo. O Corinthians tem um muito bom time de futebol, que o Vasco tenha ficado na posição que ficou, acho que no Campeonato Brasileiro é demais para o Vasco ficar em 14º, alguma coisa mais acima poderia ter ficado, mas o Corinthians poderia ter ficado muito mais acima no Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que pela desorganização institucional do clube em 2025, afetou os jogadores, não só pelo anímico de o que está acontecendo nesse clube, mas também quando você vê que não tem comando, que não tem chefe, que os principais problemas estão fora e não dentro de campo, isso vai te desmotivando para correr, para treinar, e fica difícil que você se mobilize a cada final de semana para correr por um time, por um chefe, por assim dizer, que você não sabe se está fazendo algo lícito ou não dentro do clube, e é isso que a gente ainda vai ter as respostas das autoridades. Era um time do Corinthians, por time, formado para ficar mais acima do que a 13ª colocação. Acho que é um bom time, tem bons laterais, Mateuzinho e Bidu, tem um muito bom goleiro, Gustavo Henrique é muito bom zagueiro. No meio campo, Garro, Bidon, Ranielli, Maicon, tem bons meio-campistas, o Martínez, enfim, tem bons meio-campistas. E tem dois caras ótimos na frente, o Memphis e o Yuri Alberto, cada um na sua, mas são dois grandes jogadores. Alguma coisa de banco de reservas ainda sobra para o Corinthians. Era um time para ter ficado mais em cima, era para ter brigado por Libertadores, pelo menos de forma direta. E não brigou e ficou atrás do Santos, que brigou o campeonato inteiro para não cair e que ainda acabou à frente do Corinthians na classificação. Esse título dá ao Corinthians a volta à Libertadores. Para esse elenco é fundamental disputar a Libertadores, eu diria assim, porque é um time muito caro e com ótimos jogadores, que eu acho que estariam menos motivados se fosse um ano sem Libertadores. Pela questão econômica também, né, a premiação de mais de 70 milhões da Copa do Brasil para o Corinthians, que tem transferban, Félix Torres, que deve vir aí transferban de Rojas e de outros jogadores também. O Corinthians precisa se organizar institucionalmente para voltar a ser um time que a gente não vai falar, ganhou a Copa do Brasil, mas não sei o quê. O ano do Corinthians acaba que é muito bom, com o título paulista em cima do maior rival, evitando um tetracampeonato. E o título da Copa do Brasil é o melhor ano dos clubes paulistas, sem nenhuma dúvida, pela conquista dos títulos, torna o melhor ano dos paulistas. O que também é muito fácil de dizer que para o ano que vem o Palmeiras está mais organizado para ganhar do que o Corinthians. Agora Santos, Corinthians e São Paulo, os três são muito desorganizados para brigar constantemente. E aqui para mim entra o X da questão. Corinthians é o único, eu diria, capaz de rivalizar, a não ser com uma injeção de dinheiro, que agora com o fair play financeiro vai ficar mais difícil, né? Uma injeção de dinheiro de uma SAF, do Botafogo, do Cruzeiro, do Galo, do Bahia, alguma coisa assim. Mas o Corinthians é o único capaz de fazer R$1 bilhão ou mais de R$1 bilhão por ano, como Palmeiras e Flamengo são. Então, o que o Corinthians precisa fazer para não ter que num torneio de mata-mata, de tiro curto, se superar para ganhar um título, coisa que não ganhava desde 2017, um título que não fosse paulista, né? Ficou quase 10 anos sem ganhar um título que não fosse um estadual, é se organizar, é conseguir minimamente, primeiro pagar suas dívidas, e isso pode ser que venha com remédio amargo. Esse time do Corinthians não condiz com a dívida do clube e os transferbans que o Corinthians tem, que ainda deve ter, então daqui a pouco talvez tenha que dar um passo atrás. Eu acho que seria natural e bom que o Corinthians desse um passo atrás para se reorganizar, para ganhar fôlego, para depois dar os vários passos à frente que esse clube tem capacidade de dar. O Corinthians tem motor o suficiente para acelerar muito, mas hoje toda a carroceria não está boa e por isso a gente vê o clube terminando em 13º lugar o Campeonato Brasileiro. Título da Copa do Brasil é para dar um pouco de paz, alegria, satisfação para o torcedor que há quase 10 anos não gritava é campeão no torneio nacional. O Corinthians é muito grande, não precisa nem falar do tamanho do Corinthians, ganha a sua 4ª Copa do Brasil. Para o Vasco, acho que é um sentimento muito, muito doído mesmo, porque o Vasco não ganha um título nacional desde 2011, quando ganhou a Copa do Brasil, e não ganha qualquer título desde 2016. Acho que o Vasco tinha mais urgência de ser campeão do que o Corinthians, tinha mais essa necessidade de sair da fila e de dar uma alegria ao seu torcedor. Brigou tudo que dava e ainda não foi possível, mas o Vasco parece, fora das 4 linhas, estar se organizando mais, né? Pedindo a recuperação judicial, fazendo melhores patrocínios, já dando uma limpada no seu orçamento e não sendo um time tão caro como é o Corinthians. Vamos ver se isso vai ter segmento
se o Vasco vai avançar mais fora de campo também, e depois onde que esses clubes vão voltar a se encontrar. Mas nesta segunda-feira, para o corintiano tá muito feliz para comemorar. Um jogo que o Corinthians jogou da sua maneira, de esperar e de contra-atacar, que suportou bem a pressão do Vasco, que teve boas saídas de contra-ataque, de velocidade e de qualidade também, e que ganhou a Copa do Brasil, mesmo sem todo o volume de jogo que o Vasco teve. Parabéns para o torcedor corintiano, vamos ver daqui para frente como é que o clube vai se organizar e o Vasco também como é que eles vão se organizar para eles chegarem em próximas finais. Beijo para vocês, meu povo, boa segunda-feira e boa semana para todo mundo, hein? Tchau, tchau.